Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Estamos no ar! No ar, fantástico. Eu tentei fazer uma grande introdução. Estamos aqui com o nosso convidado. Hoje não tem ninguém, Virginia, somos só nós. Hoje não tem ninguém, só nós falando sobre... Nossa, estamos estudando, né, César? Estamos estudando. Sabe uma coisa que eu fico pensando, e eu estou pensando cada dia mais, eu até falo na minha análise sobre isso, assim, quando a gente cresce, a gente fica mais velho, é difícil a gente reter muito conhecimento, né? Mas, mais do que isso, o que eu fico pensando quando a gente é mais velho, a gente percebe o quão burro a gente é quando está aprendendo alguma coisa. Porque não é uma questão de reter o conhecimento, é tipo, caralho, tem uma galera que sabe pra cacete, eu não sei nada, o que está acontecendo, né? E nos meus estudos recentes, eu tô nessa tecla, assim, de bater de... Eu não sei nada. Eu não tô entendendo nada. Que porra que as pessoas estão falando na minha frente. É muito louco Mas isso. E aí eu me sinto muito mal. Estudar psicanálise é começar, tipo, mano, eu não entendo nada. O quê? O que é isso? Quem sou eu? Quem somos nós, as árvores? Nós. Não, exato. Tipo, o que eu tô fazendo nesse mundo? Eu tô te falando assim, cara... Desencana, rebobina, ou então foda-se. Quero voltar pro... Olha que coisa psicanalítica que eu vou falar agora. Quero voltar pro útero da minha mãe. É lógico, para onde é seguro, quentinho, né? Exato. Nem sei se era quentinho, mas era seguro, de fato. Também não sei se era seguro, mas era. Não precisava pensar onde em nada. Você não existia, né? Inclusive, não existia ainda. Eu não sei se você viu, eu vou até pegar aqui pra gente ver. Eu te mandei um meme hoje, agora há pouco no Instagram. Você já respondeu. Mas é isso, era assim, 0 dívidas no peso ideal, saúde mental boa, sono regulado, tempo sobrando, eu no meu auge quando eu tinha 6 anos de idade. Era isso, eu quero aqui, ó. Mas ao mesmo tempo, é muito louco, porque ao mesmo tempo eu não quero. Porque quanto mais eu vou aprendendo aqui, eu falo, caralho, o mundo é muito grande, cara. Maior do que eu imaginava, e eu já achava que o mundo era grande. É bizarro. É bizarro. Então, César... Como foi, assim, quando você começou... Quando você começou a estudar psicanálise, como é que foi, assim, a primeira aula? Então, primeiro eu fui fazer uma aula... primeiro eu me enfiei numa pós-graduação totalmente que não era no meu nível, que era de semiótica psicanalítica, ou seja, a pessoa achou que ia entender, eu não entendi nada, absolutamente nada. Você falou, metade eu sei. A semiótica... Eu ficava tipo, mas isso é português que eles estão falando? Que isso? O que está acontecendo? E daí eu desisti, e daí eu fui lá para teoria psicanalítica. Ok, vamos começar do começo. E também eu penei, viu? Eu ainda peno bastante, tipo, porque eu fico meio... Não, e quando eu falo assim, não, porque tem que ler o texto do Freud no original em alemão, que é muito mais importante. Caralho, não sei falar... Eu não sei falar a única palavra, que eu nem sei se eu sei ler essa palavra, é o desenho, sei lá. Tipo, não sei ler, não aí sei você fala, falar. Fudeu. Essa professora... Triebe. Essa professora que eu tô tendo agora, ela é francesa, ela é brasileira, mas mora há muito tempo na França. E ela, não, tem que ser, esse livro aqui tem que ler. Tem que ler, não pode não ler. Todo psicanalista tem que ler esse livro. Aí eu fui procurar o livro, não tem tradução em português, não tem tradução em inglês, só tem em francês o livro. Eu não falo francês, caralho. Aí fica um pouco difícil, eu tenho que aprender francês ainda. Eu tenho que aprender francês. Não dá. Na cabeça... E quando eu comecei... Eu não sei se na pós que você está fazendo, vocês entraram já nos casos clínicos. Então, é que assim, eu vou entrar eu tô em 2 cursos, né? Então, um é o Fundamento, que começa agora em setembro, que é o Fundamento da Psicanálise, que é essa conta, o Beabá. E esse que eu tô fazendo agora é uma pós em Psicanálise e Análise Contemporâneo. O que foi ótimo e não foi. No conjunto da obra foi ótimo, porque eu tenho o começo e, entre aspas, o fim, né? Enfim. Então, por exemplo, essa professora que eu tô tendo agora, ela sempre fala assim, ela começou a falar assim, no começo da aula, eu não vou falar sobre o bebê na contemporaneidade, eu vou começar falando sobre o psicanalista na contemporaneidade. E o como a gente, como psicanalista, precisa sempre... ela falando, né? Não eu. Precisa sempre estar no topo, né, na bica da pesquisa, porque a gente já sai de um patamar onde a medicina não olha pra gente, e nunca olhou. Né? Ela mesma fala, se Freud não fosse médico, talvez nada disso teria acontecido. Ele só teve o aval de fazer o que ele fez porque ele era médico.
né? Mas não necessariamente você precisa ser ético, você precisa ser muito pelo contrário, né? Ela cita vários exemplos e tudo mais. Inclusive, até lendo, descobri que a Melanie Klein não tinha nenhuma porra de um curso superior e tal. E ela começou a estudar psicanálise com 40 anos. Então, assim, claro, foi quem foi. Nossa! Mas é isso. Aqui, ó. Então, aí foi quando eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim, ufa. Eu me comparando com a Melanie Klein, claro. Enfim, cara, não, mas isso é muito bom. A gente tá indo estudar uma coisa que é muito legal ser mais velho. Eu também acho. Tipo, dá um outro, ainda mais porque desculpa, estou te interrompendo, mas a parte mais essencial da psicanálise que a gente tem falado tanto nas previsões é a análise pessoal. É tipo o nosso tempo de estrada da vida, as vivências, as coisas que a gente passou, o como a gente lidou com as coisas, o tanto de análise que a gente fez sobre essas coisas. Isso vale muito. É tipo assim, 50% é isso. Com certeza. Não, e assim, aí voltando ao que a gente estava falando, então nessas aulas, nessa pós que eu estou agora, eles falam um pouco dos casos, eles falam um pouco de casos pessoais deles, mas não tem uma análise de casos, né? E sabendo que isso ia ser, e até conversando com a minha analista, ela falou, pô, é legal, você vai ver que isso aí vai ser bem legal pra caramba, que você vai ver não só como as pessoas lidam com os casos, mas por trás, internamente, você vai ver como é que você lidaria, né? E aos poucos você vai lidando com isso, quando você for, né, fazer clínica e tudo mais, mas é bom você entender como cada um olha por cada ponto, né? Porque agora eu tô olhando e falo assim, como é que essas pessoas pensam isso? Como é que as pessoas têm esses insights, que não são insights, claro, mas enfim. E ela falou, não, você vai descobrindo isso. Aí, como eu não sou um cara que fica tranquilo, eu me inscrevi numa supervisão clínica como ouvinte. Como ouvinte. Porque eu falei, caralho, eu quero saber isso agora, eu quero saber como é que funciona isso, sabe? Tipo, e a minha parceira, ela, enfim, fez mestrado, fez doutorado, e ela falou assim, eu vou te dar uma dica de antemão, já agora. Já pensa no que você vai fazer no seu TCC, da pós, agora. Porque você já consegue pesquisando, lendo, blá, blá, blá. E aí eu falei, puta, tá bom, eu quero ir pra esse lado, quero ir pra esse lado, quero ir pra esse lado, não sei. Aí tem milhões de lados. Acho que escolhi um, ultimamente, assim, que eu gostei muito, que eu já estava falando em offline, que é sobre a medicalização. Pode revelar? Toxicomania. Posso, acho que eu vou falar sobre... Eu queria falar muito sobre vício. Né? E tem uma coisa que eu fiz na minha aula de medicalização, que tem umas experimentos, enfim, pensamentos e tal, que, enfim, de uma forma muito idiota e branda aqui eu vou falar, mas isso não, né, tem muito mais coisa por trás, mas que a droga em si está cobrindo alguma coisa, né? Que vem. O Freud mesmo, né? Ela conta a história do Freud, que estava lá viciado em cocaína, só que, viciado não, na verdade, ele usava cocaína e o parceiro dele, que estava usando com ele para fazer testes e para, enfim, entender, ficou super viciado. E um dos pensamentos dele é, por que esse cara se viciou pra caralho e eu não? Saca? E, tipo, então, por trás da droga, então, assim, a questão do vício, mas eu queria fazer um vício de uma forma na contemporaneidade. Então, talvez o vício em jogos, o vício em pornografia, o vício nessas coisas. Então a minha ideia é um pouco aí para esse lado. Claramente eu pensei nisso de semana passada, ou retrasada. Então tá super fresco, eu não sei mas fica onde sair. Mas eu queria mexer um pouco com o vício, se fosse para entrar um pouco mais o masculino, né? O masculino no vício, então focar um pouco nessa coisa do jogo, das bets de esporte, né? Eu tenho amigos, por exemplo, amigos homens, que apostam em esportes que eles nunca viram. Mas eles entraram pro futebol. Mas eles... eu tô esperando cricket agora. Como assim no cricket? Sabe o que é o meu cricket? Não, mas eu li na internet que esse cara aqui é o melhor do cricket, eu vou apostar nele. E o quanto... Né, e acho que tem uma grande... Eu fiquei sabendo de gente, tipo assim, pessoas comuns. A gente sempre imagina que a pessoa não vai ser esquisita. Viciada em tigrinho real. Pois é. Então, assim, a minha ideia é... Eu sei que eu estou muito abrangente aqui, mas a minha ideia é vícios em jogos, tanto jogos de azar quanto jogos mesmo, né? O Candy Crush da vida. O que acontece, eu né? que a gente viciada num joguinho. Não, e todo mundo é um pouquinho, ou no celular em si, mas eu quero focar em jogos, que tem uma coisa de... Eu fiquei pensando que tem uma coisa de... Um pouco que nem a drogas, listas ou ilícitas, né? Tem um pouco do perde e ganha. Eu tô dando alguma coisa, mas eu tô ganhando alguma coisa, né? De alguma forma. E como é que isso... E da onde isso vem? Então, partindo dessa ideia de tipo, a droga tem... A droga de forma geral, né? A bebida também, o cigarro, enfim. Tem um fundo, ou pode ter muito, né? Eu tô falando pode ter porque eu não sou especialista no negócio, um fundo
psíquico, da onde está, o que você está querendo cobrir com isso? A ideia é tentar pensar um pouco. Qual que é a falta ali, né? Exato, não sei. Que está sendo. E por que vai para esse tipo de sintoma? Podia ser tantos. É isso, tem visto em comida, tem. Exato. Enfim, essas compulsões, né, que a gente entra. Exato, mas assim, eu não li nada, eu tô ainda começando, eu ainda tô no meu primeiro livro. Eu lembro que quando eu comecei lá, eu tava muito, não, porque, enfim, morte sempre foi o meu temazinho, né? Vou falar sobre suicídio, vou falar sobre morte, vou falar sobre isso aqui. No final das contas, eu fui fazer uma comparação do movimento de massas atuais com a massa do Freud, que ele tem um livro chamado Psicologia das Massas. E daí eu fiz uma comparação do que era as massas na época dele, da nossa, e algumas possibilidades aí de mudanças, e por que a gente foi para um caminho tal, enfim. Então, também fico pensando nisso. Eu falo assim, mas e o cinema? Estudando livros de política, assim. Pois é, e eu fico pensando assim, mas e o cinema? Tanto tempo trabalhando no cinema, por que eu não misturo algo ali e tal? Então, não sei, tô assim. Não, mas é uma delícia isso. Mas eu perguntei se você começou a ver casos clínicos, mas os próprios casos clínicos do Freud, porque também uma coisa que aconteceu comigo muito foi, tipo, eu começar a achar que eu tinha tudo. Entendi. Histérica. Lógico. Não, eu fiz a besteira de baixar e dar uma lidinha no DSM, assim, só de bobo, assim. Exato. Não dá. Deixa eu ver aqui. Olha, entendi. É isso. Entendi. Foi marcando as páginas, tá, isso aqui. Tenho também. Isso aqui também. Nossa, eu já cheguei a chorar em aula de psicanálise, porque falou profundamente comigo, assim, do tipo de história de vida, assim, que caralho. Sempre fala, né? Isso é uma coisa que eu acho muito louca, assim, cada vez que eu, né, por exemplo, sei lá, teve uma aula de gênero e dissidências sexuais, assim, sabe? E fala, e você fala, cara, sabe, tipo, eu achava que eu tava indo no caminho bom, achava que eu tava sendo certo, não certinho, né, mas eu sou um bosta, acho que sempre fala com você de alguma forma, sempre ruim, sempre ruim, porque sempre você se põe a isso, é o que eu falei no começo, sempre você põe num lugar de, cara, não sei nada, bicho, eu não tenho noção de quem eu sou, não sei nada, não só sei nada do mundo afora, mas eu não tenho noção de quem eu sou. Sim. E não sei nem como sair dessa situação. Porque estudar a psicanálise é isso, você ir percebendo que tem muito mais, né, além daquilo que você já estava vendo na sua própria análise, e também como a gente é comum. A gente não é um alecrim dourado, um floquinho de neve único e belo. Sim. A gente tem as mesmas neuroses de muita gente. Mas também é muito legal que você para muito de julgar as pessoas. Total. E se julgar, né? E se botar naquela pressão, assim, do tipo, tá tudo bem, cara. É normal. Você quase fala assim, é normal, né? Você ter essa caída. Sabe? E essa coisa que eu tô te falando também, acho que em offline a gente tava falando. O que é ser normal? Quando a mulher fez essa pergunta, o que é ser normal? Eu falei, fudeu. O que é ser normal? Né? Eu tava falando com a Regina aqui em off, assim, sobre... Fala. Você tava falando de remédio, né? E que é isso, a gente toma remédio para se adaptar à sociedade. Assim, ao mesmo tempo, tipo, por exemplo, eu tô lá estudando e trabalhando dentro do hospital psiquiátrico, né? Então, é uma vivência que é muito próxima da medicina, apesar de... É isso, ninguém leva muito a sério, né? Psicanálise na medicina. Pelo de gato na minha boca, peraí. E daí, é isso, a gente tem pacientes que daí são medicalizados, né? Eu tomo remédio também. E eu também a gente não demoniza totalmente, porque eu também entendo que a sociedade que a gente vive hoje em dia, primeiro que eu não tenho dinheiro para fazer análise todo dia. Eu adoraria fazer análise 5 vezes por semana, sabe? E o ritmo que as coisas andam, a gente não pode também ser tão ingênuo, não precisa trabalhar. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer para funcionar, e muitas vezes o remédio entra nisso, só que a gente daí confunde com normalidade.
E também assim, não, eu acho que, não, pelo amor de Deus, nada contra o remédio, mas a gente acaba se apoiando do tipo, pronto, resolvi minha vida, vou tomar remédio todo dia. Mas ao invés de parar, e aquela coisa que eu falei, até que o nosso papo com o Davi, assim, de se autoanalisar, peraí, por que eu sou ansioso? Ou por que eu tô assim? E eu acho que é um processo, e é o que você falou, é um processo que dura anos. Eu faço análise, você faz muito mais que eu, mas eu faço análise há 8 anos, 9 anos, sei lá quanto. E é isso, é um processo que não acaba nunca. Cada dia que acontece uma coisa na sua vida, você repensa e vai repensando. Então o processo não acaba nunca, assim. Pode ser que você pare a sua análise, mas a análise não deve parar em você. Eu acho que é uma coisa assim, né? Pare por outros motivos, né? Mas enfim, mas é isso, assim. Então é um pouco... Acho que não sei se a palavra é essa, mas é um pouco triste você se entender nesse lugar de... Não, de você entender no lado de... Triste no sentido assim de... É triste e bonito. Não vou falar que é bom. É triste e bonito. De você se entender nesse lugar que você falou assim de... Você não é nada, você tá tudo bem, você é mais um ali no meio, né? Eu tinha uma discussão com a minha analista um dia, discussão assim de bate-papo, né? Que eu falei assim, pra ela, assim, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. E nada que eu... Ninguém, né? Começa por aí também. Louco. Não, mas no sentido de, tipo, eu não tenho que achar nada de nada. Eu não sou o centro de nenhuma... Eu não sou ninguém. É exatamente isso, eu não sou ninguém. Do tipo... Porque a discussão veio a partir do momento de, tipo, essa pessoa não me ouve, ou as coisas não são do jeito que eu quero. E não tem que ser. Você não é ninguém. Não tem ninguém. Você o seu mundo interno... E eu assisti um filme bom essa semana, chamado A Vida de Chuck. Acho que você vai gostar. É um conto de Stephen King. É um conto pequeno de Stephen King. E quem dirigiu foi o Mike Flanagan, que fez o... Olha a gente já misturando cenário e cinema. Que fez a mansão do Rio, Haunting Hill, lá, não sei que lá, Rio. Fez Midnight Mass, uma série de terror muito fodas, muito boas. O cara é muito bom. E aí ele fala, no filme, ele fala de tem um poeta, eu acho que ele é poeta, que agora eu esqueci o nome. William alguma coisa. Esqueci o nome dele agora. E, enfim, mas ele fala assim... fala alguma coisa antes, mas no final, assim, e eu contenho multitudes, né? Multitudes, eu não sei como é que é em português, mas multi-universos, né? E aí a professora do moleque tenta explicar para ele, ele fala assim, mas o que é eu contenho multi-universos? E ela tenta explicar, ela fala assim, tá vendo o que tem aqui no meio? Aí ele falou assim, meu cérebro. Não, mais que isso. Tem um mundo aqui dentro. Tem um mundo, com as pessoas que você conhece. E o moleque tem lá 10 anos. As pessoas que você conhece, o cheiro da planta, o carro vermelho que você gosta, a comida que você prefere. Isso, cada vez que cada dia que passa, cada hora que passa, vai se tornando maior. Cada vez vai se tornando mais infinito. Porque você vai conhecendo mais gente, você vai gostando de mais coisas, você vai se abrindo para o mundo. Então, quando esse poeta fala, eu contenho multi-universos, ou multitudes, né, como ele fala, quer dizer isso. Quer dizer que dentro de você é um universo em expansão. Esse universo é infinito, assim como você. Né? Enfim. Então, só que então, assim, quando ela falou isso, eu fiquei pensando, dentro da gente, a gente sempre é muito foda. Foda no sentido assim, a gente é sempre o centro das atenções, a gente é sempre o egóico, o narcísico, a coisa. A gente é sempre o mais importante. Claro, e tem que ser. Acho que a gente tem que ser importante para nós mesmos. Mas quando você se põe no mundo, você não é ninguém. E não é que seja uma coisa ruim. Você não é ninguém. Você. Não, eu acho maravilhoso. Quando eu lembro disso, eu acho maluco no Vietnã, andando na rua agora de motinho, é a mesma pessoa que você. É igual. Tem. E é muito louco, assim. É triste porque, assim, fere algo no nosso ego. Tipo, como assim eu não sou ninguém? Lógico que eu sou. Eu sou alguém. Claro, você é alguém. Todo mundo é alguém. Mas todo mundo é alguém. Né? Sim, exato. Mas é bonito porque isso te põe numa situação do tipo... É bonito porque eu acho que isso te põe numa situação do tipo... Então tá bom. Então se eu sou ninguém e se eu sou todo mundo ao mesmo tempo, então todo mundo é igual. Então trato todo mundo do jeito que tem que tratar, enfim. E daí vem a música do comunista. Exatamente. Aí vem Lene aqui atrás de mim, assim. A foice e o martelo subindo. Não é o próprio Freud que fala também, qualquer um que se conheça um pouco, minimamente, não se acha grande coisa.
Porque também é isso, a gente também conhece todas as nossas podridões, todas as podridões possíveis e imaginárias. Mas é muito engraçado o quanto ainda as pessoas têm uma visão sobre fazer análise ou precisar, seja de remédio, etc., como se fosse uma coisa de louco, né? Como se fosse... E daí vem o tal do ideal do eu, né? Que é isso que a gente acha que a gente tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ter sentido desse jeito, tinha que não ter sentido daquele jeito. Uma das coisas que eu mais ouço assim, na clínica é as pessoas falando que tinham que ter sentido de outro jeito, que tinham que ter... Por que tinha que não tem que nada. Tem que nada. E a própria... Daí você não pode mais... uma outra coisa que é tipo, nossa, vai me dando uma coisa... Gente, as pessoas não querem mais ter sentimentos ditos ruins. Não pode sentimento ruim. Não quer passar. Pode ter raiva, não pode ter inveja, não pode ter isso. Você tem que ser sempre muito bonzinho. E acho que é isso. E quando aí você começa ou só a fazer análise ou estudar, você vai vendo que é a coisa mais natural do universo, todas essas coisas, assim, tipo, por exemplo, Freud foi escorraçado por falar de sexualidade infantil. Tipo, as pessoas não entenderam mesmo, na época não entenderiam até hoje, inclusive, tipo, a gente fala sobre isso muito mais dentro do meio psicanalítico do que fora, porque senão as pessoas vão achar que a gente está sendo pedófilo, sabe, que é a mesma coisa. Sim. Sobre falar... Nossa, foi me abrindo tantas coisas, assim, sobre criança, sobre bebê, sobre ser humano. A gente também inventou alguns conceitos. A gente inventou o conceito de infância, de adolescência, etc. Que tem várias coisas que são sagradas e tabus, etc. E a gente perdeu um pouco a noção do que é animalesco também. Né, das pessoas, que a gente sente raiva, a gente sente vontade de matar, a gente sente vontade que o outro morra, mas não pode querer que a mãe morra, por exemplo. Sim. Não pode. Isso. O que você não pode é matar a sua mãe, pela lei, claro. Mas exato, pelo poder você pode. Se você quiser, você vai lá e você faz isso, daí você vive as consequências. Exato. Mas acho que também daí isso que é legal de pensar. Que poder você pode. Daí você pensar, por que eu não faço? Né? É porque tem um combinado na sociedade que a gente não faz isso, porque já foi visto que se todo mundo fizesse, ia ser pior para todo mundo. Mas tipo isso, foi um combinado. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta vontade disso. Por exemplo, no Mal-Estar na Civilização, o Freud fala muito sobre o quanto que tudo que a gente abriu mão para ter uma civilização faz mal para a gente, na verdade. A gente não poder ser totalmente selvagem, fazer o que a gente quiser, faz mal para a gente, mas também faz mal a gente não ter, sei lá, higiene, sabe? Sim. Não ter saneamento básico, sei lá, umas coisas assim. Então, para uma vida em sociedade, a gente abriu mão de muita coisa, mas para isso veio o sofrimento junto. Sim, e que é válido lidar e ter esse sentimento, enfim. Tem um livro, eu não li ainda, tá na minha lista dos próximos, que uma das professoras da minha aula falou, que chama História da Loucura, do Foucault, que ele fala exatamente isso, que ele faz a história da loucura e até em algum momento alguém, ou alguém, né, várias pessoas, claro, decidiram o que é ser louco e o que não é. E isso foi mudando durante o tempo. Por que o louco é uma pessoa ruim? Que é ser louco, né? Posso perguntar mil coisas aqui, mas a ideia tipo, é uma... E essa coisa do sentimento, a loucura, o sentimento que você falou, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu e teve um momento na ligação que eu falei assim, cara, eu tô frustrado. Você tá me frustrando. Você tá me deixando louco. E foi uma das primeiras vezes na vida que eu lembro que eu me permiti sentir aquilo. Tanto que depois eu desliguei com ele e tal, depois, alguns momentos depois, ele mandou uma mensagem falando: desculpa, você está frustrado ou chateado comigo, não fica chateado. E eu não respondi. Não respondi desculpa, porque eu não vou me desculpar. Sim, eu fiquei chateado, fiquei frustrado, tá tudo bem. Isso não atrapalhou a nossa amizade, isso não fez eu odiar ele, querer matar ele, tudo bem. E acho que se entender como isso, falar, puta, eu tô frustrado. Esse sentimento de frustração não vai durar a vida inteira. Mas tá tudo bem eu estar frustrado. E deixa eu de alguma forma muito louca, deixa eu curtir esse sentimento. Porque faz bem.
faz bem. Né? Até ontem mesmo, eu cheguei no final da tarde e falei, pô, vou correr, porque é quando eu libero minhas frustrações, voltei para casa, tranquilo, bom, assisti Jurassic Park, grande filme. Olha, tô querendo, eu quero. Inclusive, tem uma cena psicanalítica ali, que o pai vira pro moleque e fala assim, o pai fala assim, nossa, você é um cara legal pro moleque, que é namorado da filha dele. Você é um cara legal. Demorou para ver o quanto você... Demorou para mim, o pai falando, né? Demorou para eu ver quanto você é legal. Aí o moleque fala assim, eu nem sei por que ela tá comigo. Falando pro pai, né? Pra filha dele. Aí ele falou assim, eu acho que ela vê uma coisa muito bonita em você. Aí ele falou assim, ó, graças a Deus que ela não vê quem sou eu de verdade. Aí o pai fala assim, já tem muita gente para criticar a gente. A gente não pode fazer isso a gente mesmo. Porque se torna realidade. Falei, cara, eu falei, fala a ideia, né? Quando a gente fala, todo mundo fala assim, Virgínia, você é chata. Aí você fala assim, porque eu sou chata mesmo. Isso se torna uma realidade. Se você fala, não, eu não sou chata. Vocês que acham que eu sou chata, mas eu não sou chata, sou legal. A realidade de você ser chata não existe. A partir do momento que você fala, eu sou chata, pronto, você é chata. Aí virou chato pra todo mundo. Então não tá certo, você tá errado. E é um pouco que ele tá falando isso, né? Ele fala assim, tem muita gente pra botar a gente pra baixo. A gente não tem que fazer isso a gente mesmo. Porque quando a gente faz isso com a gente mesmo, isso se torna uma realidade pra gente. Eu falei, caralho, Jurassic Park. Não dá pra Fazendo pensar, Jurassic Park. Mas é muito louco. E é muito louco você estudar, porque você fica pegando essas coisinhas que pode ser banal, deve ter muita gente que tá ouvindo agora e fala assim, que saco ficar falando sobre isso da hora. Mas, cara, às vezes ajuda um pouco a viver, assim, tipo, você entender que... Lá na pós eu fiz análise sobre Sopranos e psicanálise, que realmente muito psicanalítico, né? Genial, assim, tem os sonhos dele, enfim, a relação com a psicanalista, né? Que é psiquiatra, psicanalista, enfim. Então, daí também tem a questão da transferência, porque é isso, além de tudo, né? O estudar psicanálise é estudar esse espaço da análise, né? E o que acontece quando duas pessoas se encontram para conversar sem julgamentos, uma delas, né, tendo uma técnica ali envolvida, né, e uma escuta específica, e que também se dedica muito àquela outra pessoa, né, porque durante ali aquele momento o analista está se dedicando totalmente a você. Tá ali para você. É uma coisa muito bonita, né? O Freud falava que era uma cura pelo amor e que era uma segunda chance para as pessoas, assim, porque a gente se fode, né, com os pais. E ali nesse setting psicanalítico você tem uma segunda chance de rever coisas. E tem um dos meus professores que faz até um ato falho na fala dele, que ele fala assim, o que é uma análise, né? São dois pacientes. Aí ele faz, desculpa, ato falho. São dois seres humanos. Enfim, que não sei se seres humanos que ele fala, mas enfim. Mas de fato são dois pacientes, né? Porque o analista também é analisando em algum momento. Exato, então, e tipo, a sua análise vai contribuir na análise do outro. Sim. Tipo, dependendo de como foi a minha análise, de como está sendo a minha análise, isso vai contribuir total e completamente na análise que eu faço do outro. Tem uma das coisas que eu... esquema de pirâmide não. Esquema de pirâmide. É venda casada. É venda casada. Também, que não o esquema de pirâmide, né? Você vai na análise, você faz análise, aí você estoura analista, aí você faz análise com outra pessoa, e é esquema de pirâmide. Eu tava... fazendo supervisão. Numa das matérias que eu fiz, conta uma história que no começo dos asilos, né, das coisas de idosos, casas de idosos, casas de repouso hoje, mas antigamente chamava asilo. Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui. E alguém, se você souber, ou se a outra pessoa, alguém me corrija se estiver errado. Mas acho que não só em casa de repouso, mas também em asilo psiquiátrico. Os donos, ou médicos, chefes ali, tinham que viver lá. Eu acho que era só na casa de repouso. Eles tinham que viver junto. Então eles envelheciam com os próprios pacientes. E que muito louco deve ser isso. Você passar o dia inteiro com pessoas que estão um pouquinho mais velhas que você. E você vai vendo como é que a vida anda. É quase que uma visão do futuro, assim. Não necessariamente... Nossa, é um teaser de inferno. Exato. Imagina que louco isso. E eles eram obrigados a viver lá. E eles, enfim, envelheciam com os próprios pacientes.
Hoje em dia não, né? Hoje em dia, enfim, empresas que tomam conta e tal, mas é muito louco. Mas aí eu fiquei pensando assim, mesmo sem os médicos, sem os donos, as pessoas que trabalham lá, né, numa casa de repouso, elas vivem com pessoas que futuramente serão, de alguma forma, muito doidas, serão elas, né? E que louco ficar pensando. Eu até fiquei pensando nisso, eu ontem, antes de ontem, sei lá, eu me inscrevi para uma coisa que eu fiz em Toronto quando eu estava aqui. Para uma casa de repouso, me inscrevi. Para uma casa de repouso, exato. Quase isso, mas olha que louco, não foi para uma casa de repouso. Eu me inscrevi num programa que chama Big Brothers Big Sisters. É um programa de mentoria para crianças. Meu Deus do céu, vai entrar no Big Brother. Não, acho que não, graças a Deus não. Quem sabe, seria bom também. Mas não, é um projeto que eu fiz em Toronto, que aí você é pareado com uma criança, no caso, né? Eles precisam de muitos homens, porque muita mulher faz isso, homem faz menos, claro. Claro, sim, por uma coisa idiota, mas... E aí tu para... Então, na época, em Toronto, por vários meses, uma vez por semana eu ia na escola desse moleque, e ficava uma hora com ele, batendo papo, trocando ideia e tal. E ele me adorava, porque ele fazia assim, vamos jogar bola numa sala com 30 cadeiras, sozinho. Eu falei, vamos jogar bola, vai espirrar tudo, enfim. E eu me inscrevi de novo nisso, que não é numa casa de repouso, mas é com uma criança. Eu vou ter um papo ainda com eles, né? Tem um processo longo. Mas é tipo um AT, assim, um acompanhamento terapêutico? Não, não, tem nada a ver. Você vai lá, não como terapeuta, como nada. Você vai lá como um ser humano, pessoa, ser um mentor da criança, mas só para, tipo... Também são crianças com situações não super complicadas, algumas são, outras não, né? Esse garoto que eu via em 2016, ele era super agressivo, ele batia na galera na escola e tal. E claramente, depois de um tempo convivendo com ele, eu não tinha eu não fazia nenhuma terapia com ele, nem nada, a gente ia brincar, a gente jogava jogo, jogava carta, enfim. Ficava dando uma volta no parque, teve um dia que eu levei ele para dar uma volta no quarteirão, enfim, nada demais. Mas você vai descobrindo, né? Porque aos poucos a criança vai falando contigo, né? Quanto mais ela confia, mais ela vai falando. E ele veio de um passado abusivo né, não sei se sexualmente, mas claramente físico. E só transferia isso para os amiguinhos dele. Enfim, eu achei interessante. Eu falei, pô, que interessante voltar para esse esquema. Deve ter no Brasil também. Isso é uma empresa, um lugar grande, assim. Tem vários lugares, assim. Lembra um pouco acompanhamento terapêutico. Exato, tem um pouco, assim. Mas é interessante, eu fico vendo agora, às vezes quando eu saio, eu vejo, final de semana foi aniversário de criança. E eu fiquei olhando bebês. Eu falei, agora deixa eu dar uma olhada aqui. Aí minha parceira falou assim, tá chato você aqui? Eu falei, não, tá chato não, tá ótimo, deixa eu ver esse bebê todo aqui. Ó. Exato, Gente, eu fiquei numa pira, que eu fiquei, meu Deus, porque eu nunca tive, nossa, terapia com criança, não sei o que, né? Mas daí eu tive aula com uma mulher fodida, assim, de psicanálise com criança, etc. Que, meu Deus, se eu tiver uma criança, um filho, eu vou ficar, tipo assim, com um caderninho, anotando, fase Sabe que minha mãe... Então, minha mãe... Sua mãe devia fazer isso. Não, minha mãe é psicóloga. E ela nunca falou muito abertamente, sim. Mas ela disse, assim, um dia que fez os testes. Mais com a minha irmã, porque minha irmã é mais velha. Mais que a minha irmã. E por muitos anos, tipo, até ontem, ela vai ouvir esse episódio, ela vai. Mas até ontem eu falei assim, eu falava, mãe, que coisa, teste com a minha irmã, que coisa feia. Hoje em dia eu falo assim, interessante, conta mais sobre esses testes. Conta mais, como é que foi Contanto que você não esteja, tipo, nossa, fazendo uma coisa ruim. Não, foi tipo... Eu acho que não foram testes, na verdade. Assim. Eu acho que foi uma questão de observação, assim. Eu não lembro muito bem, mas acho que minha irmã pulou a fase de engatinhar, o que não é nada meu, enfim, incrível. Não é tipo, meu Deus, minha irmã virou outra pessoa. Não acho isso, mas eu acho que foi algo assim, tipo, minha mãe foi da fase rastejante à fase andar sem passar pelo engatinhamento. Assim. Sei lá, eu acho que foi algo do gênero. Eu não sei o que isso acontece, eu não sei de nada, né? Acho, enfim. E no próximo episódio talvez eu volte com a resposta da minha mãe, se ela me xingou, se ela falou mais coisas, eu venho com mais informações. Mas tipo, cara, é ali uma criança que é tipo basicamente não é nem uma página em branco, eu digo que é tipo, pensa numa massinha em branco. E aquela massinha, ela vai se formando e etc. E também, isso que é muito, de vez em quando, antes eu pensava, gente, mas aí 2 irmãos, né, nascem na mesma mesmos pais, etc. Por que as pessoas são tão diferentes? Porque é lógico, primeiro que, bom, se vocês são irmãos e de idades diferentes, primeiro que seus pais são pessoas diferentes, né? Porque primeiro são os pais de primeira viagem, depois são pais que já têm um filho.
Sim. Então já são pessoas diferentes. Já não são os mesmos pais para vocês dois. Se é menino ou menina, também muda. Dependendo de situação financeira, pode ter mudado. A situação do mundo pode ter mudado. A situação da família, tipo, avô que morreu, não sei o que, cidade pode ter mudado. Tipo, tanta coisa. Então, realmente, assim, mesmo que você seja gêmeo, tipo, cara, sei lá, tô eu e meu irmão gêmeo sentado um do lado do outro no carro, mas a batida do carro foi do lado, sabe, do meu lado e não do lado, sabe? Então, assim... Não, ou até se você está em cada lado do carro, o que cada um vê, né? Num passeio de carro, já é diferente, né? Exato, você já tá vendo diferente. Então, tipo, nossa, de repente, é isso. Você dá psicanálise, de repente você faz assim, sabe? Você vai abrindo umas portinhas e é muito louco, porque as pessoas têm preconceito ainda com psicanálise, né? Eu já tive. Não, eu também, assim, essa coisa de bebê, por exemplo, eu tive uma chata, sempre era muito chato de falar, ai, como mãe, pai é chato de falar com a vozinha de bebê e tal. Aí, bum, professor agora, tá falando sobre bebês e autismo, é importante, fala, tomar no cu, não quero mais nada dessa vida. Tudo que eu achava que eu estava certo, estava errado. Porra! É foda. É importante? Foda. Não é, eu não sei se é importante, eu posso falar uma merda gigantesca aqui, mas tem e aí eu acho que o Lacan tem um negócio que ele fala, Lalange, que é tipo uma fala, é uma expressão que não tem, e ela tem alguma coisa que a primeira palavra tá errada, a segunda tá certa, mas eu não sei se é o dialeto manhês, ou não sei o que lá manhês, que tem uma pegada essa coisa, ela fala no sentido da criança com autismo, que dá para no espectro, né? Não com autismo, no espectro, como elas reagem a essa voz e esse tato da mãe, essa conversa nos primeiros meses e tal. Mas ela mesma fala com essa voz, tá ali brincando, e ela, sei lá, um bagulho que eu nem entendo muito. Porque essa mulher é um crânio, e eu já não... Eu te disse em offline, né? Uma pessoa que fez, essa professora, ela fez análise com Lacan por 8 anos, e com a Joyce McDougall. Então, assim, de novo, é aquela coisa que eu falo assim, eu vou fazer essa pós inteira, tá? Queria muito tentar, em algum momento, voltar e reassistir depois de 73 anos. Acho que não vai ser possível, claro, mas tô pegando, basicamente pegando livros, assim, para ler e depois tentar. Mas é isso, sim, a lacaniana é muito... Então, ela fala uns termos que às vezes eu fico, né, na minha burrice inicial, não entendo nada, mas... Eu fico, gente, daí dá para até entender, assim, porque que... Eu não sei se é porque agora eu tô convivendo muito com psicanalistas e tal, e aparece muita coisa para mim, mas me parece que os psicanalistas viraram um pouco rockstars, assim, também, né? Não sei, virou uma... Eu acho que virou uma coisa um pouco... de ser tipo formadores de opiniões bem importantes, pelo menos aqui no Brasil. Outra coisa que estavam falando aqui que é muito interessante, que eu achei legal, é como a psicanálise deu certo no Brasil, principalmente porque é muito brasileiro a gente, tipo, sentar e falar com desconhecidos, sabe? Ou falar, não sei o que, tipo, coisas que às vezes fora não é tão comum, assim, essa facilidade de falar com o outro. Então, que a psicanálise no Brasil se abrir, tipo, já... engatar ali uma conversa, ou isso, convidar para sua própria casa, não sei o que, tipo, sabe, né, quem mora fora, você vai ver que é, tipo, nossa, é entravado, assim, né, para você conseguir entrar na vida das pessoas. Então, como aqui flui essa Total, e no Brasil a gente conhece alguém, 5 minutos depois de estar pegando Instagram. Aqui não, aqui tem pessoas que começou há 5, 6 anos, eu não tenho Instagram dessas pessoas, elas nunca me pediram. Eu também não entro, sei lá, vai que... eu lembro que tinha uma coisa, tipo assim, nossa, pra você chamar uma pessoa na sua casa, tipo, sei lá quanto tempo depois, sei lá, você tem que ir no cartório assinar um termo de amizade. Um pré-nupcial. Um pré-nupcial de amizade, para daí sair alguma coisa. Por que eu tava falando isso? Esqueci porque eu tava falando isso, mas enfim. Enfim... Mas eu acho que é louco, assim, eu fico um pouco... lembrei. Fala. Não, eu tava falando que é meio rockstars, assim, e que, por exemplo, já teve uma situação onde o meu namorado falou para alguém, minha namorada é psicanalista e tal, e daí a pessoa falou, nossa, o que eu vou conversar com ela quando eu conhecer ela? Meu Deus, olha a imagem.
Você fala exatamente isso. Você fala assim, cara, eu acabei de me entender como ninguém, eu não sou ninguém. Você vai conversar sobre qualquer coisa. Exatamente. E também outra coisa que eu achei muito interessante esses dias, eu estava conversando também com o Daniel, que é muito comum, assim, não sei se você acha isso, mas, tipo, eu ando com muito artista, né? Tanto do audiovisual quanto da música, principalmente, desses 2 meios. E são pessoas, às vezes, tão voltadas só ou para si mesmas ou para o meio delas, ou seja, elas só falam com quem, tipo, digamos que eu sou da música, eu só vou falar com quem é da música também, eu só vou me interessar por quem que é da música, e vou ficar só mostrando os meus talentos. Eu lembro que eu morava numa casa onde tinha pessoas da música e tanto, e daí tinha eu e uma outra amiga minha que era psicóloga, que não éramos desse meio, assim. A gente achava muito engraçado que todo mundo frequentava a nossa casa e ninguém perguntava quem que a gente era. Tipo assim, o que a gente fazia, que tipo, ninguém sabia da gente. E a gente ficava, gente, que bizarrice, né? E daí a gente tava conversando, o quanto, não sei, no meio artístico parece ser bem comum, mas talvez seja em vários meios, das pessoas pouco se interessarem pelas outras, né? Se elas não vão surtir algum efeito prático imediato, do tipo, de ser um contato, de ser alguma coisa. Porém, nos últimos lugares que eu fui, que eu saí com pessoas que eu não tinha muita intimidade, um dos poucos lugares onde a conversa fluiu rolando e você, que é aquela pergunta básica que você faz pro coleguinha, se você está se interessado pelo outro, foi no meio psicanalítico. Eu falei, bom, que bom, né? É o mínimo. Tipo, serem pessoas que no mínimo perguntam, tipo, tá, e você, né? E aí? Porque é raro isso. Total, não, e assim, uma coisa que, ainda mais agora estudando, eu fico mais atento ainda, é quando as pessoas falam assim, o que você faz? Sou psicanalista. Que legal, como é que é ser psicanalista? Então, as pessoas falam assim, sou engenheiro elétrico. O que quer dizer ser engenheiro elétrico? E aí você vê as pessoas brilharem, porque ali é o momento delas, né, falar, engenheiro elétrico, já sei o que é, foda-se. Né? Sou fisioterapeuta, já sei o que é, foda-se. Mas fala, como é que é um dia a dia de umas... Essa é uma grande pergunta. Eu gosto de perguntar quando as pessoas falam o que elas fazem. Eu gosto de perguntar mais ou menos assim, ou como você faz, como é que é o seu dia a dia como massoterapeuta? Eu atendo clientes. Pô, que legal, como é que você sabe? E por que você foi parar nisso? Pois é. Como é que você... Né? É tipo, e você já é meio psicanalista, César. Não, assim, eu desde, não fosse dizer desde moleque, mas desde muito tempo as pessoas falam assim, você gosta de todo mundo, você tem assunto com todo mundo. E aí eu fico pensando agora, estudando, eu falo assim, como é que eu tenho assunto com todo mundo? É que eu acho que eu paro, não sempre, né? Pelo amor de Deus, eu não sou perfeito. Tem momentos que eu também tenho meu ego brilhando e eu quero saber só de mim. Mas a maioria das vezes eu tento parar e falo assim, quem que é essa pessoa que tá na minha frente? Né? Eu falo, né? Quando eu mudei pra cidade. Total, e tem várias coisas que você pode aprender, e sempre tem alguma coisa que você vai achar em comum. Ou mesmo que aparentemente não tem nada. Sempre, né? Tava mesmo cursando com a amiga da minha parceira, enfim. E eu falei assim, ela falou, meu aniversário tá chegando, né? E eu falei, sou muito fã de comer meu aniversário, porque ela chamou a gente, ela falou, tem um lugar que eu reservei que eu não vou usar, se vocês quiserem fazer uma festa, pode chamar até 40 pessoas. Eu falei pra ela, muito obrigado pelo convite, mas eu não conheço 40 pessoas, e nem que eu conhecesse 40 pessoas, eu também não gostaria de chamar as 40 pessoas, porque eu não quero 40 pessoas. E aí ela me respondeu, eu também não gosto de comemorar aniversário às vezes. Eu falei, que legal, olha só. Do nada. Tem outras coisas em comum, claro, mas você vai permeando por umas coisas, e assim, tem coisa, quanto mais se abre, eu acho que a gente, como estudante de psicanálise e psicanalistas como você, no meu caso, estudante, a gente também vai ser tendo mais coragem de se abrir, de mostrar um lado mais vulnerável. E quando você abre e fala uma coisa tipo, eu sei, putz, eu tenho depressão também, ou então, eu choro pra caralho às vezes, eu choro com Jurassic Park, inclusive chorei mesmo. Parece que você fala assim, as pessoas falam assim, que legal, então é uma pessoa que eu posso também me abrir, porque acabou de se abrir, então vamos embora. E é o que a gente faz aqui, inclusive, nesse podcast, acho que foi o objetivo, inclusive, é meio que, tipo, se abrir, a gente sempre faz isso, né, tipo, os convidados chegam e tal, e eu tenho essa técnica total, assim, é inclusive difícil para eu não usar isso nas sessões de psicanálise, sempre. Já aconteceu, do tipo, chegou uma moça que ela roía muito, comia as pelinhas dos dedos, assim, e ela, era o primeiro dia, ela estava muito nervosa, e daí querendo mostrar o quanto ela era maluca, e não sei o quê, e ficou totalmente fora da casinha, porque olha só, eu como o dedo, não sei o que, não. Daí eu parei, eu olhei o meu, assim, totalmente comido também, falei, aqui, ó. Eu falei, também como.
Foi tipo, pronto, instantâneo, grudou. Foi roubei um pouco do jogo ali. Não, acho que não, isso fez com que ela, tipo, desarmasse. Total. Sabe? Tipo, nossa, tá? Olha, tá tudo bem. E a pessoa fala normalmente, tipo, também como que? Neles, tem um dos... eu tenho que ser internada? Eu acho que é uma técnica boa. Tem uma dos casos clínicos que o professor conta, um dos professores conta, que era de um garoto e tal. E eu tenho uma pergunta pra você depois, peraí. Tem um garoto que, enfim, chega lá e só falava assim: meu dia aconteceu isso, acabava. Não tinha abertura para ele entrar, para ele conversar, para ele perguntar e tal. Então, às vezes, ele falou, às vezes as sessões duravam 20 minutos. E ele queria ir embora porque acabou. E aí teve um dia que eu falei para ele: pô, mudei meu consultório aqui, que posso te mostrar como é que é? Aí ele começou a mostrar. Olha aqui, esse livro aqui é muito bom, eu gosto muito desse livro. Aí o moleque começou a perguntar: pô, que livro é esse? Pô, mas E aí nessa hora o moleque começou, porque eu acho que parou de ver, era online, claro, parou de ver o profissional, né, o psicanalista, o analista, como o médico, né, a pessoa que está ali, né, enfim. Não, uma pessoa normal, como todo mundo. Como o próprio médico, como o próprio... Exato. E acho que às vezes fazer esse rapport do tipo, eu também, aqui, ó. Também. Enfim, ninguém é perfeito, tá tudo certo. Acho que é um rapport assim. Eu tenho já tenho uma paciente que também sentia muita dificuldade assim de conseguir adentrar o negócio. Daí eu pensei, foda-se, vou falar amenidades. Tipo, é uma pessoa que gostava de cinema, que gostava disso, que gostava de coisas culturais, e a gente tinha várias linguagens parecidas. Olha, essa é uma linguagem que a gente pode usar. Tipo, talvez começando a falar sobre filme, sobre série, não sei o quê. Daí quando você vê, a pessoa tá falando sobre ela mesma, no final das contas, sabe? E abrindo coisas. Porque é isso, né? Não é todo mundo já, nossa, pronto para análise. Pronto para o divã, para sentar ali no divã e abrir seus segredos mais profundos para um desconhecido, sabe? Então... foi um pouco, assim, na minha análise, eu acho que eu ia falar que eu facilitei o trabalho da Vanessa, mas na verdade acho que eu dificultei também, porque eu falo tanto que eu nem imagino na cabeça dela separar, pelo amor de Deus, e tem sessões que eu falo sobre série, que eu falo sobre mim, claro, sobre alguma coisa que aconteceu, sobre eu me sentir alheio ao mundo, porque aquilo ali é idiota pra mim, não sei porque eu tô fazendo aquilo, porque, enfim, eu não sou ninguém, enfim. Mas tem vezes que eu falo sobre série também. Várias vezes eu falo assim, a gente fala assim, terminando, você viu essa série? Puta, impressionante. E eu acho agora, estudando, que as séries que você vê e que você gosta, que você discute, também falam muito sobre você. Para um caralho. Falam. Para um caralho. Então, assim... Tipo, e sabe o que eu ia te perguntar? Você já começou a ver os paralelos entre documentário e psicanálise? Ainda não. Assim, eu tenho uns livros aqui que eu já tenho aqui na lista, mas ainda não. Nesse curso que eu vou começar em setembro, eu tenho uma matéria, só que é só ano que vem, que chama Psicanálise e Cinema. Ainda não tenho aqui. Tem uma matéria aqui que eu tô, assim, ó, louco para começar, que chama O Amor Hoje, que tem a ver com o documentário. Sim. Mas, então, enfim, porque eu lembro que na época que eu comecei a pirar, do tipo, mano... Fazer documentário e ser psicanalista é muito parecido. Porque o documentarista, ainda mais quando você não se coloca, assim, tipo, você não faz parte totalmente do documentário, você tá ali investigando, assim, e tentando dissecar um negócio, essa coisa meio antropológica. E eu acho que é isso, a gente que foi fazer isso também, que é um interesse no outro, que é um interesse em ouvir a outra pessoa. Então eu lembro que, tipo, várias vezes eu trazia assim, tipo, gente, eu vejo muitos paralelos em fazer o documentário, que é esse ouvir, que é o estar disponível para ouvir histórias que não tem nada a ver com você. Total. É bem interessante. Então, assim, eu acho que, sinceramente, cineastas são perfeitos para ser psicanalista. Depende do cineasta, né? Vamos dizer assim, depende da pessoa que joga cinema. Lógico, mas eu vou até além, assim, não só o documentário tem a ver com psicanálise, mas com o cinema de ficção, com o teatro, né? Porque é uma pessoa sendo outra pessoa. E aí, teve um dos outros casos que o professor conta, é de um outro rapaz que ele tinha depressão, nunca diagnosticada, ele mesmo disse, tal, ele não tomava remédio, mas ele tinha depressão, então ele não ia para a escola direito, não queria fazer faculdade, tal, e os pais tentando forçar ele, tal, não sei o que lá. E aí uma hora ele vira pro garoto e fala assim, pô, mas
você não vai fazer um teste para ver se está com depressão e tal? E a resposta dele é assim, e se eu não tiver? E é muito louco isso, o quantas vezes, né, ainda mais agora, eu acabei de ter aula de medicalização, então estou um pouco nessa área. Mas várias pessoas querem ter coisas para ter uma resposta, do tipo, eu sou assim porque eu sou assim. É um pouco do signo, né? Que você é escorpião, por isso que é assim. Pode ser, claro, não vou entrar nesse mérito. Mas justifica, né? Exatamente. E te tira um peso, né? Porque aí não é mais você, eu sou assim porque eu tenho TDAH, ou porque eu sou de escorpião, ou... De novo, não estou entrando no mérito se é verdade, se funciona, se não é isso. É o mérito de... Tudo bem, você pode ter, mas não te tira um pouco do... Não vou dizer peso, mas não tira um pouco da coisa de ser e de lidar com isso. Tudo bem, você pode tomar remédio para isso, mas é bom você também entender como é que você lida, né? Fazer uma operação idiota aqui, mas hoje em dia eu sei e me entendo. Tem vezes que eu fico bravo do nada. Aí eu paro e penso assim, tô com fome. Acho que eu tô com fome. Eu tô com fome. E eu vou, é idiota, mas você se pega, sabe? E lógico, eu não tô comparando TDAH, ou qualquer doença, né? Qualquer problema que você tem, ou enfim, com a fome, não é isso? Mas é louco você pensar que, tipo, né, eu fui acampar semana passada. E eu tenho problema com acampamento. Eu tenho ataques de pânico. Então, eu tenho ataque de pânico dentro da barraca à noite. E tive várias vezes, eu acordava sem ar e falava, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer? Aí eu tentei, juro, e eu tentava de algumas formas trabalhar isso. Até o momento que teve um dia lá que eu acordei, aí minha parceira falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. O que você tá sentindo? Eu falei, falta de ar, vou morrer aqui dentro. Ela falou, o que você quer que eu te ajude com isso? Eu falei, tem que me ajudar, não tem o que fazer. Mas o que você vai fazer sobre isso? Também não tenho o que fazer. Só que morrer eu sei que eu não vou, porque não tem ar, tem oxigênio. Mas... Morrer, infelizmente, vou morrer. E é um pouco do tipo, eu vou sofrer um pouco, tá tudo bem, vou sofrer aqui. Depois eu vou pensar o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para as próximas vezes. Então, umas coisas que eu pensei foi assim, acho que a barraca era muito baixa, então eu quero uma barraca mais alta, que eu posso pelo menos sentar, eu quero ter um conforto, então, por exemplo, eu quero ter um colchão melhor, eu quero ter um travesseiro. Que besteira. Se é isso que eu preciso para acampar com qualidade. Nunca irei. Porque eu não tenho a menor condição de saber que eu não posso... Puta, é divertido, cara. Uma coisa que eu fiquei pensando do signo é que também, quando aparece isso dos signos ou qualquer outra coisa que seja, sou deprimido, sou não sei o quê, eu acho interessante ver o que cola na pessoa e o que não cola. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala, tipo, eu sou taurina. Sou taurina. É porque eu sou taurina, é porque eu sou isso, não sei o que. Não. A pessoa está escolhendo o que cola para ela. Sabe? Ou seja, isso também fala sobre ela. Também fala... O próprio fato dela, tipo, ter escolhido acreditar que aquilo ali é um signo, também fala sobre isso. Tipo, deixa eu colocar na mão de alguma coisa externa o que eu sinto, ou como eu sou, etc. Não é porque eu sou assim, não. É porque... Ou seja, estou... terceirizando o negócio. E cada coisa vai colar e vai ter coisa que não vai colar. Se alguém chegasse para mim e falar, taurina, isso, e eu não concordasse com nada, eu ia falar só, tipo, foda-se, essa parte não vou. Essa parte... Mas isso aqui, não tenho. Desse signo. Então, assim, as pessoas escolhem. Eu tinha uma amiga minha que ela era super mística e tal. E eu lembro que eu ouvia ela, tipo, vendo o que era que colava para ela, o que na verdade ela escolhia acreditar. Sim. Que fazia, e que muitas vezes, por exemplo, que nem tarô, já fui em tarô, não sei o que, e muitas vezes eu acho que é engraçado o uso dessas coisas, que elas só estão ali para reafirmar uma coisa que você já quer. Sabe? Sim. Tipo, você vê ali sabe aquela coisa, tipo, fui no tarólogo e o que eu quis, o que eu achei bom, eu acreditei e o resto não acreditei. É lógico, você vai escolher o que você quer. Então, muitas vezes você pode usar essas coisas para você descobrir um pouco sobre você. Para te darem uma dica do que você quer. Uma dica do de como você se vê. Uma dica de, sabe? Então, acho que eu já teve paciente que era super mística e eu dou corda. Fala. Não, mas tem que dar. Eu acho que a fé é sempre válida. Seja em algo ou seja em nada. Você, né? Tudo fala, né? Quando a pessoa tá falando do outro, ela tá falando dela mesma. É muito louco. Daí, de repente, tá a Daniel falando de vez em quando eu tô dizendo ele pare de me analisar.
Eu falei, eu não consigo mais não analisar. O que eu assim... Já era assim. O que eu não fico agora é tentando, eu não fico ali, tipo, num setting psicanalítico onde eu me retiro. Não, eu tô dentro ali, não tô, tipo, daí eu tô dando uma conversa, não estou analisando a pessoa, mas tem algumas coisas, ainda mais... Oi, Daniel, tudo bem? Um beijo, te amo. A pessoa não faz análise, entendeu? Eu fico querendo, tipo... Veja aqui, ó. Vocês prestam atenção nisso aqui. E de repente, assim, só jogando aqui, ó, já jogando, mas de repente, se você pensar desse lado aqui, não sei, cada um funciona de cada um. Ele já está convencido a fazer análise, a gente conversou sobre isso. Dias ele só ainda não começou porque questões financeiras, mas ele falou, não, você já me convenceu que realmente é interessante fazer análise. Assim, é um processo, assim, é um processo para todo mundo, assim, eu acho que cada um tem seu momento, claro, né? Tem pessoas, eu acho que para algumas pessoas é muito bom e para outras pessoas não é muito bom. Porque tem pessoas que também não... E não é uma questão de ser melhor ou pior, não é não, mas tem pessoas que não estão afim ou não tem essa... É um pouco de... Fazendo um paralelo aqui, é um pouco de correr. Tem gente que gosta de correr. E corre porque gosta. Eu, por exemplo, corro porque eu gosto de correr. Foda-se meu tempo, foda-se meu pace. Eu gosto de correr. Tem gente que corre por causa do pace. E tem gente que não gosta de correr. Que é pace. Pace é o tipo, quantos quilômetros você faz, quantos minutos você faz por quilômetro. Tá. Tem gente que corre pra isso. Não, porque vários eu falo assim, você corre? Corro e tal. Qual que é seu pace? Sei lá, brother, eu corro. Eu não fico olhando o relógio, nem corro com o relógio. Sei lá, meu irmão. Eu corro com música. E olha lá, umas músicas, uma playlist que tem música flamenca e mantra hindu. Essa é a minha playlist de corrida. É isso. É ótimo. É muito bom. Muito bom. Analisa isso daí, então. É muito bom isso. É muito bom. E a minha regra eu deixo no shuffle, porque aí, ó, olha como a fé é importante. Porque pra mim eu deixo no shuffle. O que eu preciso na hora vai tocar. Então, às vezes eu preciso de um pouco de energia, vai tocar uma música flamenca que é rápida. Às vezes eu preciso estar descansada, toca um mantra hindu pra dar uma relaxadinha, sabe? Enfim. Então deixa no shuffle pra... E quando eu descobri que eu queria fazer exercício, porque no começo eu fazia playlist com músicas animadas. Vamos animar. Daí eu vi que não funcionava. Daí eu comecei, não, quer saber? Música de ódio. Trazer minha adolescente interior. Começou a dar super certo. Sabe? Correr na força do ódio. É na força do ódio que eu funciono. É isso, então. Eu acho que feliz. E eu acho que é um pouco assim, eu acho que tá tudo bem também, se não querer fazer análise, tá tudo certo, assim. Eu acho que tem um ganho, claro, como qualquer outra coisa, tem um ganho, como uma corrida, como um exercício físico, tem um ganho, mas também não querer. Eu acho que tá tudo certo, assim. Até porque não é bom mesmo. Porque isso não tá feliz. É doloroso. Não. É horrível. Não façam análise. Dói. Eu tô feliz. Não, dói mesmo. Assim dói fisicamente, às vezes. Né? Fisicamente dói, assim, você fala, que essa dor no pâncreas, nem sei onde é o pâncreas, mas que tá sentindo, é o que eu tô pensando, né? Enfim. Mas eu acho que é um processo, e o de voltando ao nosso papo inicial, o de estudar qualquer coisa, eu acho que estudar algo depois de mais velho, e psicanálise, falando aqui de psicanálise num detalhe, é muito louco, assim, porque e eu acho que aconteceria com outras matérias também, mas te abre um universo, né? Eu, por exemplo, tô vendo agora vendo assim, né? Pensando em coisas como, tipo, neurociência, estatística. Sim. Coisas que em 10 anos atrás, eu falei assim, coisa de idiota, não quero nunca olhar nisso. Não, agora eu tô vendo uns gráficos de estatísticas de bebês com síndrome do espectro, sabe? Você fala, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco eu vou estar fazendo conta de matemática. Talvez. Mas, enfim, eu acho que dá uma tristezinha, que você fala, eu queria ter aprendido isso antes, mas ao mesmo tempo, assim, acho que antes eu não seria capaz de... Mas é estimulante, né? Eu acho estimulante estudar psicanálise. Eu acho que dá um excitement, assim, tipo... porque, sei lá, você começa a ver a vida de um jeito diferente, eu acho. Total, e olha que você já tá no estágio avançado, né? Eu tô ali... Não, tô nada avançada. A gente tá... avançado em relação a mim, está avançada, porque você já leu várias coisas que eu não li. Eu tô lendo o primeiro livro agora, que
peguei um livro de 500 páginas, não sei porquê. Cara, é um livro que esse curso mas não de é do setembro... Freud. Então, o livro só tem... olha só, eu falando chique, só tem em inglês, não tem uma tradução em português. Chama Freud and Beyond. E ele é uma grande... Freud and Beyond. Exatamente. É um grande... Não, aí esse curso de setembro eles falaram, dá uma lida, porque é legal, porque ele faz um en passant geral, linkando tudo, claro, mas meio que da história da psicanálise. Né? Começou aqui com Breuer, ele vai fazendo isso aí, Freud fez isso, aí disso aqui veio X, veio Y, tal, e eles vão passando pelos temas principais da psicanálise e pelas pessoas, entre aspas, principais da psicanálise, até um certo tempo, né? Eu acho que para, talvez, em Winnicott ou algo do gênero. Assim, não tem nada na contemporaneidade. Mas é isso. Mas é um livro, assim, é bom, porque é quase que um beabá. Mas tem um problema da língua, que é difícil, né? É difícil você começar uma coisa, ler uma coisa que você não sabe, numa língua que não é a sua língua mãe. Um assunto novo. Um assunto novo, ainda mais num tema, né, na psicanálise, que tem várias nuances de palavras. Então, por exemplo, uma coisa idiota, fui aprender depois de muito tempo que em alguns lugares se traduz pulsão, outros se fala instinto. Demorei. Antigamente estava falando pulsão, falei que, porra, eu não sei nem português essa merda. Aí eu fui entender, entendi, fiz um paralelo. Entendi, saquei. E assim vai. Só que aí, não, no alemão é uma palavra que, enfim. Então, assim, não vou entrar nesse mérito. Mas é difícil, então são vários estágios de desafios, mas que vai. Então eu tô lendo esse livro que é um pouco do ano passado, mas é um livro grande e tedioso, assim, né? Mas tedioso no sentido assim. Não, tedioso no sentido assim, é um livro histórico, né? Quase que uma biografia da psicanálise. Então é uma coisa meio que, eu quero ver os casos, eu quero ver a galera quero ver. Enfim, aqui a gente no ano passado estudou o que é do Renato Mezan, que se chama O Tronco e os Ramos, que é basicamente tipo assim, a história da psicanálise, tipo, é isso, o tronco seria Freudinho e os ramos, todas as coisas que vieram dele, assim. Eu fico Mas pensando é um livro denso. Não, é isso. E assim, é uma linguagem, é uma coisa que eu tenho pensado depois de fazendo as aulas. A galera também não facilita, né? O jeito que fala, as palavras, o vocabulário. Sabe quem que facilita? Freud. Ler Freud é muito fácil. Ele tem uma linguagem que é acessível. Ele faz piada. No meio ele é engraçadinho. No meio ele é bem sarcástico. Em alguns momentos eu amava. Então, eu quero, depois desse livro, eu quero começar a ler ele para começar a pegar as coisas do começo. Porque é isso, assim, os professores falam com uma linguagem que eu acho que entende, assim, mas teve um momento que eu falei assim, cara, eu preciso estudar um dicionário, um vocabulário muito legal, acho que é uma questão de aprender e tal, mas é uma vocabulário que fala, gente do céu, eu não estou entendendo zero o que vocês estão falando. Você falou 5 minutos, eu entendi uma coisa, bom dia. É isso que eu entendi. Vou te passar dicionários da psicanálise. Eu até falei, acho que a última sessão com a minha analista foi, metade não, né, mas parte da sessão foi, vamos lá, eu quero livros que me falem o beabá do negócio. Pelo amor de Deus. E um dos livros que eu queria ler o próximo, que foi a analista que recomendou assim, recomendou a partir da minha pergunta, né, não que ela recomendou a partir do nada, que é Cartas ao Jovem Psicanalista, do Contado Carigalles. Sim, é maravilhoso, é muito bom. Então. Aí acho que é muito bom. Eu li, eu senti um quentinho no coração. Me pareceu um livro um pouco mais tranquilo, assim. E é bem direto para quem está começando a atender, etc. E pensa em atender. É bem legal. É bem legal do contato. Eu senti um quentinho quando eu li. Nosso futuro como a gente vai fazer um grande instituto de pesquisas psicanalíticas e estúdio de cinema. Isso, eu acho. Nossa, imagina que chique. Vai estar rolando um filme sendo dirigido, as pessoas, eu quero você mais alegre. A gente vai estar lá assim, mas o que é ser alegre? O que é ser alegre? O que é ser alegre? Por que não triste? Né? E alegre por que tem que ser alegre? Por que você é ser alegre? Não vai dar certo esse estúdio. Não pode. A gente vai falar isso em 2 meses. Aí vira pro ator ou para a atriz e fala assim, e você? Quem é você? Não, eu sou essa atriz aqui, essa personagem. Não. Quem é você dentro dessa personagem? Quem é você agora, nesse momento?
Isso é incrível. O que você faz de você para essa personagem? O que essa personagem faz de você para você mesma? E mais que isso, o que você vai levar depois disso da personagem para você? O que você deixou seu na personagem? Do nada. E a sua mãe? E a sua? Muito bom. Você sentiu desejo com seu pai? É isso? É isso. Qual foi o momento? Sabe uma coisa que mudou um pouco? Eu aprendi agora há pouco e mudou um pouco. Eu revi vários, até dos relacionamentos passados, assim. Eu vou falar e ninguém vai entender, acho, ou poucas pessoas vão entender. Eu vou deixar assim mesmo, que é legal. Objeto transicional. Uhum. Cara, eu revi amigos e amigas e ex-namoradas que eu tive e eu falei, algumas até carregavam o objeto transicional com elas até hoje. Assim. Exato. Muito louco. Eu falava, Deus do céu. Que eu não quero mais aprender sobre isso. Chega. Desliguei para mim, mas aqui eu não vou. Não. Isso daqui eu não vou mais fazer. Não. Chega. Objeto, de repente, você foi o objeto transicional, sabe? Exato. Tem uma linha tênue aqui. Aqui, vai embora. Mas aqui é ruim de saber. Aqui é ruim. Mas, enfim. É um andar pelo Vale das Sombras. Exato. Ai. Enfim, qual o meu, então, né? Tá. Enfim, mas ficamos então com a pergunta que não quer calar. E a sua mãe? E a sua mãe? Até semana que vem, Virgínia, então.